Boa noite a todos. Agora é português mesmo. Nós trouxemos esse tópico hoje para conversar aqui, a essência do espiritismo, né? Liga do lado. Tem que ligar aqui. Vamos lá. Então aqui somos nós, né? Estamos aqui em Miami hoje, né? Estamos estudando espiritismo, tentando entender o que está acontecendo por aí. Mas isso começa muito longe, né? Isso começa muito longe fisicamente e muito longe em tempo. Então quando você sai lá de Paris, 18 de abril de 57, para chegar até hoje, é muito fácil as coisas se perderem. É muito fácil haverem desvios, haverem paralelismos, né? E a gente chega hoje, né? Estamos aqui estudando e tal, e falamos e nos questionamos, será que a gente realmente entendeu a essência? Será que a gente está realmente ali, né, acompanhando e fazendo de acordo com o manual, por assim dizer? Então essa é a ideia de hoje. A gente quer explorar um pouquinho essa avenida. Será que a gente está fazendo a coisa certa? E tudo começa com Allan Kardec, que era uma pessoa acadêmica, extremamente lógica, extremamente, podemos dizer, racional, né? Ele tinha formação católica, mas era uma pessoa que durante o curso da sua vida, né, desenvolveu uma logística fantástica em tudo que ele fazia. Ele era professor, uma didática fantástica durante muitos anos. Ele era um professor muito conhecido, né? Ele não era um professor, né, ele era um professor conhecido fora da França, inclusive. E ele começa a ouvir falar, na época, desses fenômenos, das mesas girando, as cadeiras levantando e tal. E ele fala, isso não é possível, né? E as pessoas falam com ele, os amigos falam, e ele fala, não, mas isso daí eu sou uma pessoa lógica, racional, eu não acredito nisso. Até que depois de tanta insistência, ele é levado a uma dessas reuniões e aí muda tudo, porque agora ele quer uma explicação racional para aquilo que ele viu, e essa explicação não havia. Então, a base do espiritismo começa como uma ciência. Para Allan Kardec, sempre foi uma ciência, até a última linha que ele escreveu, sempre foi uma ciência. Porque começa como uma ciência, começa ele questionando e querendo saber dessas respostas. Mas quando a gente vai olhar em termos de referências históricas, como é que isso chega aos nossos dias, não começa tudo como ciência. Isso começa lá na primeira revelação com Moisés, né? Quando ele nos traz os 10 mandamentos. E isso tem que ser por causa do nível de evolução do povo da época, nós tínhamos um grau de evolução completamente diferente do que temos hoje, então isso precisa ser uma coisa imposta. Você imagina Moisés desce do morro, né? Vale tudo nessa época, vale tudo. Moisés desce do morro e diz assim, olha, pessoal, não pode mais matar. Ninguém entende, não cabe na cabeça das pessoas, porque hoje mesmo eu matei 2, ontem matei 3, é uma coisa completamente normal para os padrões da época e fica difícil você aceitar uma imposição, uma colocação desse jeito. Então o que Moisés tem que fazer, ele tem que meio que impor essas leis, usando um termo moderno, guardadas as devidas proporções, quase que ditatorialmente, né, em cima do povo, mas acompanhando isso ele tem que lançar mão de um conjunto enorme de leis que vão reforçar esses 10 mandamentos. E aí entra a lei mosaica, é outra história. Então essas leis, né, começam a circular dentro do judaísmo, dentro da região geográfica, onde estava a Judéia e tudo mais, ele começa a se espalhar um pouquinho para fora, até que chega Jesus e vem apresentar uma segunda revelação, que tem um tom diferente. Jesus não veio impor nada a ninguém, não mandou matar ninguém, não falou nada de dente por dente, olho por olho, nada disso. Ele vem como um grande conselheiro. Ele pega aquilo que está nas leis de Deus, nas leis da natureza, e vem nos apresentar como um conselheiro. Então ele chega para o que é considerado um dos piores crimes na época, um dos piores casos na época, que é a mulher adúltera. Ainda assim ele fala para ela, olha, eu não vou te condenar agora, deixa eu te dar um conselho, não faz mais isso não. Então ele é esse grande conselheiro, esse grande amigo que abraça todos nós, é um tom completamente diferente da primeira revelação. E aí na terceira revelação, né, quando Allan Kardec nos traz o Livro dos Espíritos, a gente entra num ponto mais de racionalidade, né? O que estava faltando até então, o que a gente tinha até então era muita teologia, mas pouca filosofia. Então Allan Kardec vem reunir essa filosofia com essa teologia que a gente tinha. E aí as coisas começam a ficar mais racionais, a gente tem pé no chão, a gente entra no que eles chamam de fé raciocinada, que é justamente esse balanceamento, né, entre uma coisa e outra. Existe a fé cega, que é pura teologia. Existe a fé raciocinada, que tem um elemento ali racional que vem da filosofia. Então, pela própria história, é uma modificação muito grande. Você sair daqui de Moisés, né, onde dente por dente, olho por olho, vale aqui
eu não vou matar ninguém porque eu sei o que vai acontecer. Né? Então, é um pulo muito grande, é um salto muito grande. E aí, com a chegada do Livro dos Espíritos, as coisas começam a mudar. As colocações começam a ser diferentes. A maneira da gente raciocinar, da gente aceitar, e tudo isso começa a mudar. Então, quando a gente vai olhar lá a história do Livro dos Espíritos, né, que foi lançado em 1857, na primeira edição ele não é o que a gente tem hoje aqui. Na sua primeira edição ele só tem 501 perguntas. E engraçado que Allan Kardec publica um livro na forma de perguntas e respostas, mas tem uma razão para isso. Isso aqui nós estamos mais ou menos em 1800 e pouco, né? Digamos 1850, quando ele começa a trabalhar com isso. Nós já temos quase 300 anos nessa época que nós estamos ávidos por respostas. A gente pergunta para a igreja, que é o provedor da verdade, e as respostas não vêm. Tudo é, isso não se pergunta, isso não se contesta, isso não se fala, porque é muito dogmático, é teologia pura e dogmática. E as respostas não estão vindo e a gente está ali insistindo e cutucando os padres e o pessoal da igreja e não estamos tendo a resposta. Então essa sede de respostas faz com que Allan Kardec faça sua obra, os espíritos obviamente, né? o orientando, faz que essa obra seja perguntas e respostas. Porque é isso que eu estou querendo, é disso que eu estou precisando. Eu estou há 300 anos atrás de respostas. Então ele é disposto nessa forma de perguntas e respostas. Quando o livro é lançado, né, com 1.500 cópias na primeira edição, isso é vendido em 2 meses, para você ver a sede de respostas. Isso é 1.500 cópias em 2 meses, não é em Miami em 2016, que provavelmente seria algumas horas, por causa da internet e tudo mais. Nós estamos falando de uma época que o cara tem que ir lá a cavalo e levar o livro para você na sua casa. Né? Então é muito mais complicado. Isso para vender a edição completa em 2 meses é uma coisa fabulosa, se a gente conseguisse transportar para os nossos dias. E então ele vai sendo reeditado várias vezes, né? Vai sendo republicado várias vezes durante a vida encarnada de Allan Kardec. A partir dali, que foram 12 anos, né? Ele publicou o Livro dos Espíritos, né? Ficou nessa vida encarnada, na sua vida encarnada, por mais 12 anos. Então foram vendidas totalmente todas as 15 edições, integralmente. Então, foi mais de uma edição por ano e até o último dia o pessoal lá querendo ler, querendo aprender. Quando a igreja se depara com esse livro, ela proíbe o livro. Então esse livro vai para a lista negra da igreja, que é chamado de índex, né? Esse índex, o objetivo desse índex é o seguinte: para os fiéis, né, que são os católicos da época, esses livros que estão na lista negra, vocês são proibidos de tocar, se aproximar, ler e perguntar o que eles são. Essa é a ideia desse índex. Então, né, as pessoas que seguem a fé não podem chegar, tem que morrer de medo desse livro. Literalmente é essa a ideia. Você tem que morrer de medo, se afastar desse livro o mais próximo possível. E esse livro vai então para a lista negra. Por quê? Porque ele bate de frente com as duas condições mais desfavoráveis ao raciocínio, que são dogmas e rituais. Isso, quando você tem uma lógica, uma filosofia por trás, como é que você vai explicar um dogma? Como é que você vai explicar um ritual? Porque eu vou perguntar para você, você fala assim, olha, toda vez que você vier no bezerro, você tem que vir de calça preta. Uma hora eu vou falar para você, tá, mas por quê? E se for um dogma, você não vai conseguir explicar para mim, tá? Então outra coisa que ele traz, que ele bate de frente com a fé da época, né, da igreja, é a ideia de vida e morte. Céu, inferno, castigo, todas essas coisas que tem a ver, né, com a divindade, céu, inferno, castigo, tudo isso. Ele vai frontalmente contra os dogmas da época. E obviamente, por causa disso, ele vai parar na lista negra. A gente até consegue compreender porque ele vai na lista negra. Não quer dizer que a gente concorda, mas a gente consegue compreender. É muito afronto para uma igreja que está ali, né, em cima da gente, né, colocando a mão ali, a rédea no nosso pescoço. Então, quando a gente abre esse Livro dos Espíritos, nessa época, 1800 e pouco, né, a partir de 1800, começa a ficar de praxe no mercado o nome dos livros ser um parágrafo inteiro. E hoje, por exemplo, a gente chama o Livro dos Espíritos. Hoje você pega um livro qualquer aí na livraria, o título é relativamente curto. Tem lá 4, 5 palavras, às vezes 6 ou 7, você já fica meio assim, nossa, que título grande. Mas o Livro dos Espíritos tem esse título aqui inteirinho, esse é o título do livro. Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com concurso de diversos médios recebidos e coordenados por Allan Kardec. Fim. Ponto. Esse é o nome do livro. Mas aí quando você começa a olhar, o que ele fala ali? Natureza dos espíritos, relações com os homens, leis morais. Olha só né, a abrangência desse trabalho.
Então, é um livro que realmente tem uma abrangência muito grande. E vai tocar em vários pontos que são aqueles que nós, há 200, 300 anos, estávamos querendo a resposta. Quando a gente pega esse livro dos Espíritos, a gente vê que ele é dividido em 4 partes. Né? Allan Kardec divide em 4 partes, algumas pessoas chamam 4 livros, não interessa, 4 partes. Como a gente vê aqui, parte 1, das causas primárias, parte 2, mundo dos espíritos, parte 3, as leis morais, e a 4, esperanças e consolações. Mas para você trazer uma obra dessa, entre aspas, revolucionária no sentido de nunca se viu nada igual, completamente diferente, é nesse sentido, tá? Não tem nada a ver com revolução, guerra, não é nada disso, revolucionário no sentido de uma coisa que nunca se viu igual. Ele tem que explicar o que é aquilo, porque como é que eu vou entrar na pergunta 1, o que é Deus? Eu abri o livro, o que é Deus? Não dá, ele tem que... E essa explicação é tão grande, porque é um negócio tão inovador, que a introdução é quase que um livro. Então a gente considera a introdução como quase que um livro. Então o conteúdo desse livro dos Espíritos acaba, para efeito até de estudo nosso, efeito didático, a gente considera que ali dentro tem 5 livros. Mas Allan Kardec publica esse livro com mais ou menos 50 anos de idade, 50 para 51. Bom, o que é interessante não é que, por exemplo, ele não tem nada para fazer, está aposentado, escrever um livro, fala, agora vou escrever outro livro, que eu estou cansado em casa, não tenho o que fazer. E começa a escrever um livro atrás do outro para preencher seu tempo. Não é isso. Existe uma relação e uma racionalidade entre cada um desses livros. E essa racionalidade, essa relação da parte 1 dos livros dos Espíritos, aliás, da introdução do livro dos Espíritos, sai um outro livro inteiro. Ou seja, onde ele vai pegar aquela introdução que já era bem detalhada e vai esmiuçar muito mais ainda. Então sai o livro O que é o Espiritismo, 1859, onde ele vai discutir, endereçar perguntas que ele recebia pelo correio. Porque quando sai o livro dos Espíritos, existem 3 categorias de pessoas que veem aquilo ali. Uma é, eu não concordo, você está completamente errado e eu vou falar mal de você, do seu trabalho, da sua doutrina, etc. Existem aqueles que, nossa, adorei, quero saber mais. E existem aqueles que são assim, eu estou em dúvida, eu quero saber isso, quero saber aquilo. Então as pessoas caem, pode ser grosseiramente dividido nessas 3 categorias. Então ele começava a receber um monte de carta de pessoas que se enquadram nessas categorias. Você imagina o mailbox desse cara. A gente reclama de junk mail, você imagina o dele. Uma coisa monstruosa de cartas, a um ponto, e ele respondia um por uma, na mão, não tem internet, não tem reply, não tem Facebook, é na mão, é no escrito, não tem nada, copy and paste, nada disso. Chega uma hora que ele fala assim, não dá mais, não tem condição, porque se ele continuar só respondendo, ele não desenvolve trabalho novo, que não teria recurso nem tempo, né, para alocar para fazer um trabalho novo. Então o que acontece? Ele pega todas essas cartas, agrupa, né, separa em pequenos grupos e escreve um livro que endereça aquelas perguntas em grupo. Esse livro é esse aqui, O que é o Espiritismo. Então é um livro escrito pelo homem, Allan Kardec. Não tem nada a ver com livro psicografado, não são espíritos que ditaram perguntas, não é isso. É uma espécie de um grande resumo do Livro dos Espíritos que vai de encontro às perguntas ou reclamações ou colocações que essas pessoas faziam, né, em termos em função de ter lido o Livro dos Espíritos. Então ele aborda todos os princípios, objeções, ele responde um por um dessas questões. Então é uma expansão do básico do Espiritismo. Então isso daqui, não só isso, ele explica o que é o Espiritismo e o que não é. Porque tem muita gente que pergunta, isso é, isso não é? Ele recebeu um monte de carta assim, aconteceu isso na minha casa, ouvi um barulho, isso é Espiritismo? Umas perguntas assim que você vê que a pessoa não compreendeu direito. E ele vai lá com toda, né, com todo o cavalheirismo dele, ele vai lá e explica isso daí. Então a ideia desse livro é justamente essa. Então esse livro sai inteiramente da introdução do Livro dos Espíritos. Da parte 2 do Livro dos Espíritos, né, sai o Livro dos Médiuns. A parte 2 é onde ele fala do mundo dos espíritos. Então ele vai compor um livro inteirinho que vai explicar tudo o que ele viu. Foi assim que começou, né? Ele vendo aquelas mesas girantes, aquelas coisas todas. Então ele vai explicar tudo o que ele viu, vai responder as perguntas que ele tinha quando foi assistir as sessões, porque agora ele já tem as respostas, né? Então ele vai explicar isso em detalhes, ele precisa criar novos nomes, a nomenclatura, porque não se tem nomes para certas coisas, ele cria novos nomes, né, e mostra sua teologia, sua teoria de estudo, ele mostra tudo isso como eu fiz. Esse é o aspecto científico,
da doutrina, né? Como eu fiz, eu segui os métodos, os padrões científicos, refiz para ter certeza que era assim, etc, etc, etc. Então é um livro que tem análise profunda sobre o mundo dos espíritos. Da parte 3 do Livro dos Espíritos sai o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque no livro dos Espíritos tem uma pergunta que é 625, onde ele pergunta, já que tem uma direção geral, eu quero seguir aquele que for o melhor. Quem foi? E vem a resposta, Jesus. O que ele vai fazer? Vai estudar Jesus. Como é que se estuda Jesus em 1857? Tem que pegar um livro chamado Bíblia. Não tem outro jeito. Então ele mergulha na Bíblia e começa a estudar, né, a moral de Jesus. À medida que ele vai estudando isso, ele começa a receber nas reuniões que ele frequentava comunicados de outros espíritos que iam detalhando aquilo que ele estava tentando entender, no que ele estava tentando se aproximar, se aprofundar. Então o que acontece? Ele faz um livro inteiro, ele escreve um livro inteiro em que cada capítulo é 2 partes. Primeiro ele faz uma descrição geral, né, do que Jesus vem ensinar e tal, e depois ele coloca no final o que os espíritos estão dizendo sobre aquilo, porque eles têm uma visão mais ampliada, diferenciada da nossa. Então ele fala sobre as leis morais de Jesus. Da parte 4 do Livro dos Espíritos, né, que são as esperanças e consolações, sai o livro inteiro, Céu e Inferno, onde, novamente, é um livro que bate de frente com a Igreja Católica, porque fala em Deus, castigo de uma forma diferente, fala sobre o conceito de céu e inferno de uma forma diferente, fala da justiça divina, quando a gente tem uma dificuldade muito grande, até hoje, aliás, de entender essa justiça divina, né? A justiça humana é muito mais aplicável para nós do que a justiça divina, mas ele vai lá, segue todos, né? Nos dá a nova conceituação, nova ideia de céu, inferno, tudo isso. Então é uma abordagem completamente diferente. Esse é o livro que sai da parte 4 do Livro dos Espíritos. E tem um outro livro, que é o 5º da codificação, onde ele pega pedaços que ainda não tinham sido enquadrados em outros livros. Então ele pega pedaços do segundo, terceiro e quarto, do primeiro, segundo e terceiro livros e faz o livro da Gênese. E aí sim ele vai falar um pouco mais da evolução do planeta, vai falar sobre a preparação do planeta, né? Vai falar de milagres, são coisas que estão mais ligadas na parte científica, vai explicar fluidos, para explicar milagres. Então é um livro que compõe o resto da codificação, porque ele vai pegar os pedaços que ainda não tinham sido estudados por ele até então. Então você vê que existe toda uma lógica, uma logística, um trabalho gigantesco disso daí. E esse trabalho leva 12 anos para ser concluído, né, desde o seu início lá com o Livro dos Espíritos até a publicação da Gênese em 1869. E aí a gente pensa assim, nossa, como é que pode? Tem que ser um espírito diferenciado. Não pode ser Luiz Lima, porque não dá. Tem que ser um espírito elevadíssimo, uma condição moral e espiritual de desenvolvimento, de evolução muito acima, provavelmente, da maioria de nós. Mas então quando a gente olha essa codificação, que está aqui recolocada em ordem cronológica, normalmente o segundo livro ali, né, o que é o Espiritismo, normalmente a gente não considera exatamente parte da codificação, mas para o assunto de hoje, como é cronológico, vamos incluir esse livro. Então quando a gente olha tudo isso daqui, a gente fala, puxa, o cara fez um trabalho, né, grande, 12 anos. Aí a gente fala assim, mas isso não é nem o começo. Isso não é nem o começo do trabalho que ele fez, porque tem muito mais. Em 1858, ou seja, a codificação começa em abril de 57. Em janeiro de 58, portanto, um pouquinho mais de meio ano depois, ele publica um negócio chamado Revista Espírita, que a gente vai estudar aqui daqui a pouquinho. E essa é uma revista que ele publica por 12 anos, até sua desencarnação, todo mês, uma vez por mês, portanto são quase 144 exemplares, nunca folheou. O homem tinha tempo de fazer isso, a gente reclama, não dá tempo e tal, né? Mas a gente tem tempo de clicar, né? É engraçado como as coisas são diferenciadas. Então isso acontece em 1858. Logo depois disso, em abril de 58, ele funda o que hoje é considerado o primeiro centro espírita do mundo, né? E fundar não é fundar, aluguei aqui uma salinha, não. Ele está lá presente nas reuniões, dirigir, pessoal, vamos discutir, senta, como é que vamos fazer, como é que não vamos, tem que ter os livros aqui, tem toda uma logística de administração de um grupo de pessoas, né? Não é exatamente um business comercial, mas tem uma administração, uma logística ali inteira, né? Então, ele é o fundador e presidente. Quando ele funda, então, a Sociedade Espírita, Parisiense Estudos Espíritas,
o pessoal diz, você é o presidente. Né? Chega para ele, Allan Kardec fala, você é o senhor presidente. Ele fala, não é bem assim. Né? Eu posso ser o presidente aqui entre nós, mas tem um presidente acima de mim. Esse presidente é São Luís, que era um espírito que participava em todas as reuniões, orientava o grupo em todas as reuniões, né? Estar presente em todas as reuniões durante todo esse tempo. Então ele diz, mas na verdade eu posso ser o presidente ali para assinar um papel, para fazer uma coisa aqui, né? Em termos de burocracia, por assim dizer, mas o nosso presidente mesmo é São Luís. Então ele divide, entre aspas, o título de presidente com São Luís. E ele escreve então uma espécie de documento de abertura, como ele chama de um documento de abertura. Nesse documento de abertura ele coloca essa frase aqui: o propósito dessa sociedade é essencialmente, e podemos assim dizer, exclusivamente, o estudo da ciência espírita. Então ele diz assim, se você está vindo aqui para ver espírito se manifestar, para ver fantasma, pode ir embora, você está no lugar errado, não é isso que a gente faz, não é esse o nosso propósito, né? Então ele, a partir desse ponto, tem que começar a esclarecer as pessoas que vêm no centro espírita para ver fenômenos e tudo mais, que não é isso que o centro espírita faz, é um propósito muito mais, né, grandioso, muito mais direcionado do que simplesmente isso. Bom, o tempo vai passando e o homem não para de escrever, né? Em 1858, no finalzinho do ano, ele escreve um livro que é chamado Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, onde ele vai começar a fazer essa colocação, né, essa orientação sobre o mundo dos espíritos. Então ele mesmo coloca isso aqui, né, um guia completo sobre as condições necessárias para se manter a comunicação entre os dois mundos. Então ele vai explicar o que é um médium, que tem tipos de médium. Olhando hoje de fora, depois que já passou tudo, a gente poderia dizer grosseiramente que isso daqui é uma espécie de primeira edição do Livro dos Médiuns. Tá? Depois ele vai aperfeiçoar, fazer o Livro dos Médiuns muito mais profundo, com muito mais conteúdo. Tá? Então a gente está aí em 1858 e o tempo passa. Aí vem 1860, onde vem a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é essa que a gente tem aqui na biblioteca, com 1019 perguntas, na sua formatação final, né, em 5 partes e tudo mais. Então você vê, ele quase que dobrou o tamanho do Livro dos Espíritos. Com isso, tudo isso acontecendo, ele ainda está lá escrevendo mais 500 perguntas, claro, baseado nas reuniões onde ele participava. Aí a gente chega aqui em 1861. Onde uma coisa muito interessante acontece. Ele é solicitado a ele por um amigo na França, aliás, um amigo na Espanha, que ele envia um conjunto de livros para que comece a divulgar o espiritismo na Espanha. A gente está em 1800 e pouco, a gente está no meio de uma Inquisição, onde essa Inquisição é mais forte em que país? Na Espanha. E essa Inquisição é tão forte que tudo que entra no país, por exemplo, se entrar uma coisa aqui, vier uma importação aqui nos Estados Unidos, isso vai ser passado na alfândega, vai ter uma triagem lá, tem um sistema burocrático, claro, né? Então existe uma triagem de material. Essa triagem não era feita pela parte política do país, era feita pela igreja. Então esse conjunto de 300 livros, umas caixas com 300 livros, chega na igreja, a igreja abre e fala, isso aqui não, isso aqui eu não deixo passar. Então, o que eles fazem? Eles, no dia 9 de outubro, a igreja, em praça pública, faz um negócio que ficou conhecido como Auto de Fé em Barcelona. Esse Auto de Fé é uma palavra em espanhol que Allan Kardec resolveu preservar, porque ela tinha um significado muito especial na sua época. Então ele não traduziu isso para o francês, ficou como Auto de Fé. O que é esse Auto de Fé? É isso aqui, olha. Um evento de penitência realizado publicamente com a humilhação dos heréticos. Humilhação. Então o objetivo é humilhar você, rebaixar alguém, você pisar ali em cima das pessoas, né? Bem como a punição aos cristãos novos pelo não cumprimento da vigilância da nova fé. Ou seja, você não está cumprindo com a fé que eu, o grande inquisitor, estou determinando, né? Então, esses livros são queimados em praça pública. Mas aqui a gente tem só como curiosidade a relação dos livros, um total de 300 volumes, né? Então tem um pouquinho de cada coisa aí no meio. E tem livro que não é de Allan Kardec, né? Mas para a igreja é tudo igual. Mas aí acontece uma coisa interessante. Olha só, você ouve falar que queimaram 300 livros porque é proibido e tal. A primeira coisa que você quer saber, agora eu estou interessado em saber o que tinha ali. Agora que eu quero saber. Antes eu não me dava muita conta, mas agora eu estou interessado. Então, isso cria uma avenida nova
em função do interesse das pessoas. Aí Allan Kardec escreve um livro novo, chamado O Espiritismo na sua expressão mais simples, que não é um livro convencional, é um livretinho de bolso pequenininho, desse que vai no bolso, você bota no bolso do paletó e ninguém vai ver que você está com ele na mão. Ninguém vai ver que você está carregando o livro. E esse livro contém o básico do básico. É como se você pegasse o que é o Espiritismo, tirasse a essência dele, amassasse aquilo, extraísse o caldo que sobrou, vira então esse Espiritismo na sua expressão mais simples. E aí começa a ficar mais fácil colocar a informação para fora da Espanha, né? Esse livro é dividido em 3 partes, tem um pouquinho da história do Espiritismo, para que as pessoas entendam, tem um pouquinho dos ensinamentos dos Espíritos, né, que estão lá na codificação, e ele tem os ensinamentos de Jesus de forma resumida, para que as pessoas comecem a entender o que é aquilo, despertar o interesse das pessoas. Se não fosse por essa abertura, teria sido muito mais difícil, né, espalhar o Espiritismo para fora da França, para que ele fosse adentrando a Europa e tudo mais. E aqui a gente só está em 1862. Mas o homem, além de tudo, o homem viajava. O homem tinha tempo de viajar, sair viajando para abrir centros espíritas, porque esse era o grande trabalho, você abrir focos e núcleos onde as pessoas pudessem ir para aprender, estudar, serem tratadas eventualmente, né, depois de um certo tempo, né, como aqui, como nós fazemos aqui. Então, para ele fazer isso, ele começa a viajar pelas cidades da França e começa a abrir centros espíritas. Então, além de tudo isso, ele tinha que viajar. Numa das voltas dessas viagens, que é em 1862, então ele escreve um livro que ficou conhecido com o nome de Viagem Espírita, em 1862. Nesse livro ele coloca as impressões dele sobre o andamento do movimento espírita lá na França. E são viagens dentro da França que ele faz. Mas isso não é o mais interessante desse livro. Imagina só que no final da nossa fala aqui, a Meg chega aqui e fala, vai anunciar o próximo palestrante. E ela chega e diz assim: pessoal, o palestrante da semana que vem é Allan Kardec. Você já pensou isso? Já pensou? Eu estava aqui na Meg. Esse livro contém exatamente isso. Ele contém os transcritos das palestras que Allan Kardec fazia nos centros durante essas viagens. Estão lá, é o que ele falou, é o microfone que ele pegou e falou, são os transcritos na íntegra das palestras dele por esses centros nas viagens que ele fazia. Além disso, ele dá algumas sugestões de como criar um centro, fazer uma administração, né, para que não haja desvio, né? Não é desvio de dinheiro, é desvio de conceito, né? Então ele fala muito sobre isso nesse livro. É um livro muito interessante. E nós estamos só em 1862, né? E ele continua escrevendo, o homem não para, né? E aí, finalmente, aqui em 69, menos de um mês antes do seu desencarne, ele escreve um livro que chama-se Catálogo Racional. E esse livro é assim, ele é uma relação, ele não é um livro, ele é uma relação de 200 outros livros recomendados para quem quer montar uma biblioteca espírita, seja na sua casa ou seja num centro espírita. E é dividido em grupos, então, livros da codificação, tais, livros que falam sobre tal coisa, tais, livros que falam sobre tal coisa, tais. O último grupo é livros que falam contra o espiritismo. E aí tem a relação de livros ali, você fala assim, mas agora ele enlouqueceu, já estava na hora de desencarnar, o que está vendo? Não. Desde o início, isso está na codificação. Allan Kardec sempre diz, questione tudo. Leia tudo para você questionar, fé raciocinada. Se você quer acreditar, lê, estuda, vai se informar. Então, esses 200 livros têm a seguinte intenção. A gente passa muito por isso. Imagino que muitos de nós aqui na Casa Espírita passamos por isso. De vez em quando chega alguém para a gente que não é espírita e vem nos questionar. E são coisas às vezes muito simples, às vezes questões mais complicadas. Por exemplo, Deus. Aí você começa a pressionar a gente, botar na parede, os materialistas principalmente, né? Como é que é Deus? Como é que é Deus? Tal. E chega uma hora a gente vai aceitando aquele negócio, vai se encostando na parede, chega uma hora a gente não tem resposta. Allan Kardec fala, por que eu não tenho resposta? Porque eu não estou lendo o que eles estão escrevendo sobre o que eu sei. Se eu lesse o que os materialistas estão escrevendo, eu saberia, eu teria a resposta na ponta da língua. Eu falo, olha, você está assim, não é assim, assado. Por isso que ele manda a gente ler, recomenda, né, que a gente leia essas obras contra o espiritismo, para que a gente tenha conhecimento e saber lidar com essas situações. Então, além da codificação inteira lá, o homem me escreve tudo isso aqui. 12 anos, né? Mas não, isso não é o começo ainda, tem muito mais.
A gente olha esse trabalho maravilhoso aqui, mas ele vai muito mais além. Quando ele está escrevendo o Livro dos Médiuns, né, o Livro dos Médiuns é o terceiro, né? A gente tem o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Então, ele já estava recebendo um monte dessas cartas e as pessoas começam a falar assim, e já tinha a Revista Espírita nessa época, que começa em 1º de janeiro de 58, as pessoas começam a perguntar para ele, tem muita coisa que você publicou aí, como é que eu faço para ler? Tá confuso para mim, não estou entendendo a direção. Então ele coloca essa passagem aqui, ó, aos que quiserem adquirir estes conhecimentos preliminares sobre o Espiritismo, pela leitura de nossas obras, eis a ordem que lhes aconselhamos. E ele vai dizer, primeiro, o que é o Espiritismo, para você ter aquela visão panorâmica, vai dizer o que é e o que não é. Ah, tá, já entendi o que é o negócio. Segundo, o Livro dos Espíritos, aí você começa a entrar na base disso tudo, né? Terceiro, Livro dos Médiuns e quarto, Revista Espírita. E aí, você recebeu uma resposta dessa de Allan Kardec, a gente fala assim, puxa, os 3 primeiros livros ali, tudo bem, todos nós lemos já 3 ou 4 vezes nessa encarnação, vamos ler outras vezes, mas e a Revista Espírita? Quantas vezes eu já li a Revista Espírita? Né? Um fascículo por mês durante 12 anos. Então começa a ficar importante, começa a ter um peso essa Revista Espírita. Novamente, são 12 fascículos por ano, um por mês, né? E durante 12 anos. Uma coisa, além de tudo isso que ele já fez, hein? Além de tudo isso que ele já fez, viajou, né? Tudo isso, olha como é que pode. E numa época que uma viagem não é como hoje, que você vai com o laptop fazendo trabalho, você vai com o seu telefone fazendo trabalho. Não, enquanto ele está viajando não consegue fazer nada. Não consegue escrever uma linha, porque está lá no cavalo, na charrete, não consegue. Né? Temos que pensar nisso, né? Como é que pode a dedicação, né? a raça desse homem em conseguir fazer tudo isso. Então essa Revista Espírita, ele mesmo nos diz, ele mesmo coloca para a gente uma visão panorâmica do que seria esse trabalho. É uma coleção de fatos, explicações teóricas e seções isoladas que fazem parte das obras doutrinárias. Olha só, fazem parte das obras doutrinárias. Então, por exemplo, Livro dos Espíritos é parte das obras doutrinárias. Evangelho é, Céu e Inferno é. Se eu li os 5 livros da codificação e não li a Revista Espírita, eu não li a codificação inteira. É isso que ele está dizendo para mim aqui. Então vai ter coisa que eu vou ter perdido na codificação. Tem coisa que eu vou ficar capenga no meu estudo. Eu vou conhecer um pouco, mas não tudo. Né? Complementa os ensinamentos contidos nos outros livros. Então, olha só. Para Allan Kardec, que é quem está escrevendo, né, e está nos dizendo dessa forma, a Revista Espírita é codificação. E ele diz para a gente qual o objetivo dessa publicação. Então, manter o público ao corrente dos progressos desta ciência. Que ciência? Ciência espírita. Para ele é uma ciência. Né, dessa ciência nova e o premuna dos exageros da credulidade. Também contra o ceticismo. Ou seja, à medida que a gente vai estudando essa revista, vai lendo, a gente vai saindo dessa incredulidade, desse dogmatismo. Mas olha só que coisa interessante. Imagina, por exemplo, que a gente tem todas as notícias que acontecem aqui na nossa sociedade, etc, etc, que a gente vê por aí. Imagina a revista Time, por exemplo, que é provavelmente a maior circulação, pelo menos a mais conhecida nesse país aqui. Imagina que o diretor da revista Time falasse assim, pessoal, eu tenho uma ideia, em vez da gente publicar a revista Time todo mês, vamos publicar uma vez por ano. Olha só, qual que é o objetivo da revista Time? É manter a população atualizada ou o mais próximo possível da velocidade dos acontecimentos. Um mês já é muita coisa hoje. Né? Imagina que a revista Time virasse anual. Aí o que acontece? Aconteceu uma coisa, por exemplo, na primeira semana de janeiro. Você só vai ler isso aí na primeira semana de janeiro do ano que vem. Você não tem nem noção do que o cara está falando mais. Porque os fatos já mudaram, já é outra coisa, outra época, outra cabeça, outra direção, né? Então não teria cabimento você fazer isso anual. Assim pensa Allan Kardec. A dinâmica com que a gente descobre os fatos, né? A dinâmica com que os espíritos nos passam as informações é tão grande que não dá para fazer isso como livro. Que você publica aqui, faz uma revisão ali, não dá, tem que ser um negócio periódico e com uma periodicidade muito curta. Por isso que ele vem fazer esse trabalho, né? E fazer um trabalho mensal. Todo mês ele vai nos dar um fascículo da revista. A Revista Espírita, isso é dito por ele, Allan Kardec, a Revista Espírita foi, até agora, ele está escrevendo lá pelo meio, né? E não podia deixar de ser uma obra pessoal, visto que faz parte das nossas obras doutrinárias, outra vez.
Obras doutrinárias. Está dizendo que tem doutrina aqui, tem parte do espiritismo aqui. Constituindo os anais do espiritismo. Por seu intermédio, o intermédio da revista espírita, é que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo. Aí você fala assim, o que ele quer dizer com isso? É melhor dar um exemplo. Olha só, quando ele escreve o livro dos médiuns, ele diz lá, ele está estudando os tipos de mediunidade, aquela coisa toda, então ele diz lá, possessão. Está lá no livro dos médiuns. Aí ele fala, não existe possessão. Acabou, passa para outro item. Mas, 1 ano e meio depois, quando ele começa a estudar o negócio, ele fala, não é bem assim. Existe possessão. E aí, como é que ele vai atualizar isso? Ele atualiza na revista espírita. Então ele vai lá num fascículo da revista espírita e diz, no livro dos médiuns, no item tal, do capítulo tal, eu disse para vocês, não existe possessão. Eu estava errado, porque eu fui estudar, é assim mesmo o texto. Eu errei. Está lá, literalmente, textualmente. Fui estudar e tal, e descobri tal coisa. Então, olha só, se você não lê isso, você lê só o livro dos médiuns e para ali, não faz esse estudo contínuo da codificação, e revista espírita é codificação, para todos os efeitos não tem possessão. E aí a gente fica capenga no estudo, no entendimento. Né? Então, a produção dessa revista espírita é uma coisa fantástica. Como a gente viu, são 12 volumes. Essa revista espírita depois ela é agrupada por ano. Né? Então, por exemplo, são 12 fascículos por ano. Para não ficar um monte de fascículo, imagina você, fascículo número 1, número 47, número 250. O que foi feito é, no final de cada ano, a gente tem a revista espírita do ano tal, 1858, revista espírita do ano 1859, 1860. E lá dentro estão os 12 fascículos. Então, para nos referenciarmos a algum artigo, a gente diria alguma coisa desse tipo. Não, isso está na revista espírita de março de 1862. Então, eu vou no grupo de revista do ano de 1862, março vai estar lá, e assim a gente consegue chegar à informação. E no final, então, são 136 capítulos. Não são 144, porque ele desencarna no meio, na metade do último ano de publicação. O último artigo, a última revista espírita, é publicada em maio, em abril, quando ele faleceu em março, mas ele já tinha escrito, já estava escrito, então foi publicado, mesmo ele já tendo sido desencarnado, porque estava com a assinatura dele ainda. Uma coisa interessante, uma história interessante sobre essa revista espírita, isso era custeado por ele, não tinha ninguém bancando, era do bolso dele, ele tinha que trabalhar, ele tinha 2 empregos para poder fazer esse tipo de trabalho, né? E então, como era um trabalho dele, pessoal, com o dinheiro dele, ele pagava uma gráfica para fazer impressão, e a gráfica tinha que entregar as caixas em algum lugar. Esse algum lugar era a casa dele. Então a gráfica imprimia todas as revistas espíritas lá, aquele monte de caixa vinha fisicamente para a casa dele, até o dia 1º do mês, onde ele ia então começar a distribuir, né, para o mês de disseminação. Então ficava fisicamente na casa dele. Na última revista, em 31 de março, ele falece, né? Então, no dia 31 de março, o rapaz vem na casa dele para pegar as revistas para começar a distribuir no dia seguinte, 1º de abril, pela cidade. O rapaz entra na casa dele, enquanto ele está pegando as caixas para dar para o rapaz, ele cai no chão e desencarna. O homem trabalhou até o último respirar, até a última gota de oxigênio possível, né? Uma coisa impressionante. A gente aqui tem uma noção do trabalho que ele fez, né? Uma noção, porque eu não sei se a gente consegue imaginar realmente fazendo, não sei se a gente consegue se imaginar fazendo com a falta de recurso que ele tinha, né? Comparado com o que a gente tem hoje. Então, quando a gente vai olhar o que é essa revista espírita, a gente pode considerar 4 categorias. O que ela nos dá? Se eu tivesse que explicar para alguém o que essa revista espírita tem exatamente, então a gente diz assim, olha, tem 4 coisas. A gente poderia responder dessa maneira. Uma coisa é, Allan Kardec fala sobre ele mesmo, mas não é autobiografia. Porque a autobiografia eu posso fazer a minha. Eu posso dizer um monte de coisa que não se aplica. Eu posso dizer, eu sou a pessoa mais bonita do mundo, a pessoa mais esperta do mundo, a pessoa mais inteligente do mundo. É a minha autobiografia, a minha opinião sobre mim mesmo. Não quer dizer que seja um fato. Allan Kardec não faz autobiografia. Nós conseguimos descobrir Allan Kardec quem ele é como homem, como pessoa, pelas respostas que ele dá. Ele recebe esse monte de cartas e, né, acusando você é isso, você é aquilo, falando de nomes, acusando, tomara que você morra, vocês são do diabo, um monte de coisas. E ele, com todo o cavalheirismo, repete aquela pergunta e faz uma colocação que derruba qualquer argumento. Eu falo assim para as pessoas, eu não consigo me imaginar numa mesa debatendo alguma coisa com Allan Kardec, eu acho que eu fugia de medo antes de começar.
por causa da lucidez do homem. É um espírito muito evoluído, né? Ele consegue pegar essas agressões das pessoas e responder de uma forma que você sai emocionado. Até a pessoa que recebeu a resposta fica emocionado com a lucidez de um espírito desse tamanho, né? Então essas respostas que ele nos dá, essa lucidez, essa informação sobre ele, não é autobiografia, é capturada por nós à medida que você vai lendo a revista espírita. Uma outra coisa que contém essa revista espírita fala sobre o espiritismo em si, né? Sobre a doutrina em si, mas não é falar, olha, a pergunta 1, a pergunta 2, não é isso. Ele vai nos explicar como que a codificação surgiu, como saiu, ele vai fazer o making of, os bastidores, o que aconteceu, como é que foi, quando eu escrevi isso, aconteceu isso, quando eu perguntei aos espíritos se podia classificar, fazer uma escala espírita, eles disseram isso, e aí vai, aí você começa a entender a grandiosidade da codificação, muito mais do que você lê o livro, porque o livro é o produto final. Quando você vê um filme, né? Você vê o filme, nossa, gostei do filme. Aí você vai ver, por exemplo, uma cena que durou 15 segundos, custou $1 milhão. E uma produção assim, uma coisa monstruosa. Você fala, puxa, aquela cena, tudo isso dá uma visão diferente daquela cena. Então a gente começa a ter uma noção diferente do trabalho da espiritualidade. Que não é só, olha, anota aí que eu vou te dizer um negócio. Não é assim. Tem argumento entre Kardec e os espíritos. Tem hora que Kardec fala, não, mas eu acho que é assim. O espírito fala, mas não é assado. Mas Kardec fala, não, mas eu continuo achando que é assim. Até que os espíritos vão lá e convencem ele racionalmente de que não é desse jeito, é daquele. É uma coisa muito rica. É uma coisa muito rica. Terceira coisa que contém essa revista espírita é sobre as sociedades espíritas. A gente, na época que eles chamavam de sociedades, a gente aportuguesou para centros, né? Então são centros espíritas, é a mesma coisa. Então fala muito sobre os centros espíritas, o que deve ser um centro espírita, qual o papel do centro espírita perante a sociedade, para que ele está aqui, que não é para chamar o pessoal para ver a aparição de fantasma, não é nada disso, para ver fenômeno, para ver mesa voando. Não é esse o propósito do centro espírita. É muito diferente, é uma coisa muito mais grandiosa, e nessas horas em que ele se relaciona, que ele relaciona ideias sobre o centro espírita, ele fala muito da administração. O tempo inteiro ele é muito preocupado com a administração dos centros espíritas, não só aqui na revista espírita, mas em outras horas, na viagem espírita, em outras publicações, porque ele tem esse, entre aspas, medo da gente desviar, né? Como eu falei lá no início. Você sai de Paris em 1857, chega em Miami em 2016, será que é igualzinho? Será que a gente está, né, lendo ali e fazendo aquilo que devemos, né? E tem um quarto grupo de coisas que tem nessa revista espírita, que são análises de fenômenos. Mas essa análise de fenômenos é fantástica, porque assim, por exemplo, uma pessoa escreve algo desse tipo, mais ou menos, né? Senhor Allan Kardec e tal, eu estou com muito medo, porque todo dia, 9 horas da noite, tem um monte de batida no teto da minha casa e não tem segundo andar, por exemplo. Né? Aí Allan Kardec vai responder a pessoa, não se assuste e tal, tudo bem, e ele vai responder cientificamente por que estão acontecendo as batidas, qual o procedimento que essa pessoa deve seguir, o que ela deve entender. É uma coisa, é um ensinamento muito grandioso, né? Que não vai estar no Livro dos Espíritos. Olha só, uma coisa que a gente tem que pensar assim, se eu chegar para vocês e perguntar, o que é isso aqui? A grande maioria vai falar um controle remoto. Aí eu vou falar, tá certo, vocês acertaram, vamos para a próxima. Mas pode ser que tenha alguém ali que fala assim, mas peraí, o que é um controle remoto? Eu não disse o que é. Eu disse que é. Vocês, aliás, disseram que é. Mas eu não disse o que ele faz. Então, o Livro dos Espíritos, em muitas das suas passagens, ele diz o que é. Mas ele não explica como. O como está na revista espírita. Como fazer certas coisas, como dominar certas emoções, como trabalhar certas situações. E muito desse ensinamento vem pelo aquilo que as pessoas estão escrevendo para ele. Eu estou passando por essa situação difícil assim e tal, o que o senhor aconselha? E ele vai dizer, olha, os espíritos aconselham tal coisa, tal coisa, tal coisa, Jesus nos diz tal coisa. E o mais interessante de tudo, todos os artigos da revista espírita, no final, tem uma referência. Então, ele vai escrever alguma coisa para a pessoa responder, ou simplesmente escrever um novo artigo, e no final ele vai colocar assim, todo esse artigo vem, por exemplo, do Livro dos Espíritos, pergunta 200, e do Evangelho, capítulo 4, item 5. Aí você vai lá ver. Ele não está dando chute, ele não está chutando. Todo final de todo artigo da revista espírita, ele diz onde é que está a referência. Então eu li o artigo, gostei, entendi, agora peraí, deixa eu voltar na referência para ver o que está falando lá. Deixa eu ir lá no Livro dos Espíritos que ele mandou, deixa eu ir lá no Evangelho que ele mandou.
Então é um trabalho coerente, existe consistência. Como eu falei, não é um homem que dos seus 50 anos, em 1800, que né, não é a mesma coisa de 50 anos hoje, resolveu se aposentar e escrever um monte de livros. Não é nada disso. Existe coerência nessa codificação. Então, quando a gente olha a obra de Allan Kardec, aqui estão os principais livros da codificação, vamos tentar entender o tamanho dessa produção de uma forma diferente. A gente já viu que ele escreveu muito, mas vamos tentar entender de uma forma diferente. Então aqui em cima, nos dois livros lá em cima, o primeiro é o Espiritismo na sua expressão mais simples, que é aquele livretinho de bolso, o segundo é o que é o Espiritismo. Os outros são os livros mais conhecidos da codificação. Se a gente fosse contar o número de páginas desses livros, daria isso daqui. Então a gente vê que em média ali os livros da codificação tem mais ou menos 550 páginas, 550 páginas, cada um. Cada um. A Revista Espírita tem 4.600 páginas. Aí você fala assim, poxa, o cara escreveu um livro enorme, chama Livro dos Espíritos. Aí eu olho para o gráfico e falo assim, cadê o livro enorme? Porque isso é menos de 10%. Olha o tamanho desse negócio, olha a grandiosidade. Aí a gente lê Livro dos Espíritos 3 vezes, Evangelho 2 vezes, Céu e Inferno 4 vezes. Mas... E aí, como é que fica? Começa a dar vergonha, mas é isso, é isso. É dessa vergonha que a gente vai fazer a nossa determinação, né, de correr atrás do prejuízo. Porque se eu não estou lendo aqui, e ele está me dizendo que é codificação, quem sou eu para dizer que eu sei a codificação? Eu perdi toda a moral, perdi toda a moral. Não posso mais falar isso. Tá? Não sei se deu para entender, né? Mas quando a gente olha isso de fora da caixa preta, como a gente está vendo aqui, muda a perspectiva. Tá? Então, aproveitando palavras de Allan Kardec em vários pontos da Revista Espírita em si, a gente poderia entender a Revista Espírita de 4 ângulos diferentes. Primeiro, é esse The Making of, é esse bastidores do Espiritismo. Por que eu fui na reunião perguntar tal coisa? Ele vai explicar, por exemplo, que ele vinha de uma reunião pública, né, onde ele viu lá as coisas acontecerem, os médios falando e tal. Ele vinha, sentava na sua escrivaninha em casa e redigia as perguntas da próxima semana. Ele fazia ele trabalho de casa, homework. Na semana seguinte, eu ia com sua cadernetinha lá e perguntava para os médios, né, através dos médios, olha, semana passada você falou isso aqui, mas a minha pergunta de hoje é essa daqui. Como é que fica? Por isso que ele consegue, quando ele faz o Livro dos Espíritos, reorganizando todas essas perguntas, que não aconteceram na ordem, obviamente, tem uma coerência, porque ele era coerente nas perguntas. As perguntas, alguém tem que fazer as perguntas. Se os espíritos responderam, alguém perguntou. Quem que perguntou? Allan Kardec. Ele e a sua esposa faziam a redação das perguntas, idealizavam as perguntas de uma forma coerente e olhando para trás. Por exemplo, olha, 10 sessões eles falaram isso daqui, mas eu ainda não estou satisfeito com essa resposta. Então a resposta vai aparecer 11 sessões depois, 20 sessões depois, e aí ele vai entrar num trabalho de logística e organização. Tá? Então esse é o The Making of. Segundo, a gente pode entender em termos modernos a Revista Espírita como um blog, onde ele vai nos atualizando, né, durante o período de publicação, o que está acontecendo. Olha, é isso, é como a Time, né? A cada semana aí a gente tem novas informações, às vezes sobre o mesmo assunto da semana anterior, mas são novas informações adicionais. A gente ainda não tinha essa informação semana passada, agora eu tenho. E assim vai indo, esse grande blog, né? A gente poderia entender. Essa antena de radiação, você lembra quando ele escreve o livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, que ele consegue sair para fora da França? Quando a Inquisição, ou quando a Igreja do modo geral, olha lá, Revista Espírita é uma revista. Revista pode passar, olha só, olha que interessante, revista não, livro não, uma revista pode, só que estão deixando passar a codificação, olha só que interessante, né? E esse grande megafone que nos convoca, essa convocação, vamos ler essa Revista Espírita, vamos ver o que está falando ali, porque tem coisa que vai detalhar o que o Livro dos Espíritos está respondendo de uma forma mais simples. Como eu falei aqui agora há pouco, o que é isso? É controle remoto. Tá, ninguém falou o que faz, eu quero saber o que faz, como funciona. O que faz, como funciona, está na Revista Espírita. Né? É um trabalho muito grande. Allan Kardec, na maioria das vezes que ele se refere, na grande maioria das vezes que ele se refere ao Espiritismo, ele sempre vai dizer,
é uma ciência, tarará, tarará. Espiritismo é uma ciência, tarará, tarará. Porque para ele começou assim. Numa das poucas vezes que ele fala de forma diferente, que é essa, ele diz assim: o Espiritismo é uma doutrina filosófica, ou seja, tem base de racionalidade. É isso que é filosofia. Filósofo é aquele cara que não para de perguntar, né? É criança, né? Você explica por quê, assim, mas por quê, assim, mas por quê, assim. Uma hora você não aguenta mais falar, vai brincar, né? Essa é a ideia do filósofo. O filósofo tem essa racionalidade. Enquanto não fechou o conjunto de argumentos, ele está falando, ele está pedindo resposta. Então o Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas como qualquer filosofia espiritualista. Por isso mesmo ele toca forçosamente as bases fundamentais de todas as religiões, que é Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, não é uma religião organizada, institucionalizada, porque uma religião organizada tem 4 coisas. Primeiro, um livro sagrado. Segundo, um sacerdote. Terceiro, dogmas. E quarto, rituais. Então vamos lá, livro sagrado. Qual que é o livro sagrado do Espiritismo? O que é um livro sagrado? É um livro que contém uma verdade que não pode ser contestada. Alcorão, Bíblia, Torá. Qual é o livro sagrado do Espiritismo? Nós temos algum livro que não pode ser contestado? Se ele nos diz, está aqui os livros contra o Espiritismo, vai ler? Não temos livro sagrado. Quem é o nosso sacerdote? Quem é o Papa do Espiritismo? Não temos. Quais são os nossos dogmas? Não temos. Quais são os nossos rituais? Não temos. Então não somos religião organizada. Somos uma doutrina filosófica. Isso é Allan Kardec nos dizendo, não é Luiz Lima. Isso é ele, hein? Então olha só, essa ideia de religião organizada não se aplica a nós. Porque nós não temos nenhum dos 4 elementos fundamentais de uma religião organizada. Bom, então a gente chega nessa ideia que nós todos temos, válida, claro, correta, de que espiritismo é uma combinação de coisas, né? É a filosofia, onde vão ser tratadas as questões básicas, né? Que são as perguntas que não calam, que é: quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? Eu estou aqui, estou fazendo o quê? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que me comportar? São as perguntas que não calam, como a gente fala. Essa é a parte filosófica da doutrina, é racionalidade. Vai perguntando, enquanto não vê a resposta, não para de perguntar. É a criança chata, né? Tem a parte científica, que começa com Allan Kardec investigando os fenômenos físicos que estão acontecendo na frente dele. Ele quer uma resposta decente e racional. Então aqui a gente vai estudar os fenômenos mediúnicos e tal, com critérios científicos. E uma terceira perna, que é a parte religiosa da doutrina, onde ele vai se ater aos ensinamentos morais, né, com base na moral de Jesus. Então, quando a gente olha esse trio aqui, filosofia, ciência e religião, começa a ficar interessante, porque olha só, filosofia é o cara que pergunta, é a indagação, é o cara que não para de perguntar. Ciência é o cara que explicou, né? Então, olha só, eu perguntei, veio a explicação, então agora eu vou me transformar, porque eu entendi o que acontece. Olha só a racionalidade desse negócio. Olha a beleza desse negócio. Eu perguntei, veio a explicação. Sim senhor, entendi, eu estou fazendo errado, eu tenho que fazer diferente. É muito grande isso daqui, só que tem que estar no nosso coração. A gente tem que trazer para dentro. A gente tem que entender, em primeiro lugar, o que está acontecendo e trazer para dentro. Então, a doutrina espírita, ela nos traz 2 grandes conjuntos de ensinamentos. Primeiro, os princípios doutrinários, e segundo, virtudes morais. Mas só que isso está meio perdido, a gente de vez em quando não encontra, está embaralhado, um monte ali de letra ali que a gente tem que achar e não acha, né? Mas ele vem ensinar alguns interessantes, por exemplo, Deus. A gente vê aqui em cima, Deus. Aí está Deus lá no meio, né? Vem ensinar a multiplicidade de vidas, onde, né, a gente tem várias vidas. Vem ensinar a pluralidade de mundos, onde eu vou habitar vou estar em várias moradas, várias casas, né? Vem nos ensinar sobre reencarnação. Que esse conjunto de passagens para o lado de lá, para o lado de cá, para o lado de lá, para o lado de cá, mas que a evolução não para, um não trava o outro. Vem falar sobre a imortalidade da alma, né? Essa trajetória infinita que a gente tem, né? Vem falar sobre mediunidade, que existe comunicação com o lado de lá, sim. Vem falar sobre a justiça divina, né? Como é que eu tenho que me comportar quando eu estou aqui, né? Porque vai ter consequências, né? Então isso aqui são aspectos onde, né, a doutrina, a codificação vai nos ensinar princípios doutrinários, mas tem todo um outro lado, né, que são os princípios morais. Então se você está lendo Roma aqui, não é isso, é amor.
É amor, porque Roma é amor ao contrário. É muita matança, muita espada sendo enfiada goela abaixo, né? Então a gente vai aprender sobre caridade, né? A gente vai aprender sobre humildade, a necessidade de você se curvar aos princípios morais, que quando você vai contra, né, alguma coisa vai dar errado, porque você está batendo de frente com a lei divina. Vem ensinar benevolência, indulgência, e vai, né? Misericórdia, e vão aparecendo, as coisas começam a aparecer, a gente vai lendo, a gente vai entendendo, a gente vai começando a pescar essas palavras ali no meio. Perdão, né? E tem umas que são muito complicadas, compreensão, por exemplo, renúncia é difícil de se achar, tá ali, né? Todo assim, né? Esse é muito difícil de achar, esse é muito complicado, porque é difícil, esse é o nosso grande desafio, para isso eu estou aqui, né? Paciência, e aí vai, né? Tolerância, as coisas vão aparecendo à medida que a gente vai deglutindo esse trabalho gigantesco, monstruoso. Disciplina, mas a gente olha isso tudo e fala assim, tá, mas tem muita coisa aqui, qual que é o mais importante, né? E aí você fala assim, olha, Espiritismo existe por causa de uma coisa, que é aquilo que está dentro, transformação moral, é para isso que ele existe. Transformação moral, esse está mais escondido que qualquer um, porque esse é o que a gente não quer achar, a gente faz questão de não achar. Então é transformação moral, mas para Allan Kardec, Espiritismo é uma ciência. Então o Espiritismo é a ciência da transformação moral, é ciência, porque tem lógica, tem racionalidade no porquê que eu vou me transformar moralmente, porque se eu não fizer, há consequências, e não são muito interessantes. Eu vou ter que passar por um processo todo de refazimento, alguma hora, etc, etc, etc. Então é a ciência da transformação moral. E essa transformação moral é a base de todo o trabalho que Allan Kardec fez. Tudo que ele fez, tudo que ele nos deixou, tudo que nos reúne aqui várias vezes por semana, tem uma base, um patamar inferior. Transformação moral. Então a nossa ideia de trazer esse trabalho sobre a essência do Espiritismo era apresentar um pouquinho dos primórdios da codificação, como que isso acontece, a codificação em si e o grande legado que esse homem deixou. Que a gente às vezes olha para isso tudo aqui, dá lágrima nos olhos e a gente fala, como que ele conseguiu? Então é muito bonito. Obrigado, boa noite a todos, tenham uma boa semana.